Boa noite, irmãos. Então, eu me chamo Alessandra, eu faço parte aqui deste grupo de oração do Ministério da Palavra. Sou casada com o Igor, tenho uma filha de 4 anos e o nosso tema desta noite, nós vamos falar sobre a fé. O que é fé? Fé é acreditar. Fé é confiar. Em quem? Em Deus. Então, eu acredito que se vocês estão aqui hoje neste grupo de oração, é porque vocês têm fé. Vocês acreditam que existe um Deus, que existe um soberano. Por isso vocês estão aqui, certo? Todos nós, irmãos, somos movidos pela fé. A fé é que nos move, que nos motiva, que nos leva. Sem a fé nós não somos nada. Vocês sabiam que até mesmo os ateus têm fé? Por quê? Porque eles precisam acreditar piamente que Deus não existe. Claro que a fé deles é avessa, é o contrário da nossa. Nós acreditamos, temos a fé, a certeza de que Deus existe. Então convido você a pegar comigo a palavra, lá em Mateus, capítulo 21. Mateus, capítulo 21. Versículo 18. Mateus 21, versículo 18. Diz assim: a figueira amaldiçoada. De manhã, voltando à cidade, teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas só achou nela folhas, e disse-lhe: jamais nasça fruto de ti. E imediatamente a figueira secou. À vista disto, os discípulos ficaram estupefatos e disseram: como ficou seca num instante a figueira? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos declaro que se tiverdes fé e não hesitardes, não só fareis o que foi feito a esta figueira, mas ainda se disserdes a esta montanha: levanta-te daí e atira-te ao mar, isso se fará. Tudo o que pedirdes com fé na oração, vós o alcançareis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, aqui no versículo 22 diz assim: tudo o que pedirdes com fé na oração, vós o alcançareis. Jesus não disse que seria algumas coisas que nós vamos alcançar. Ele disse tudo. Tudo. Se eu e você fazemos uma oração com fé, se nós pedimos com fé, nós vamos alcançar. É claro que depende também do querer de Deus, da vontade dele de realizar. Mas o primeiro passo nosso é ter fé, é confiar. Nós vimos aqui na Bíblia, na palavra de Deus, quantos homens e mulheres tiveram fé. Sabe, aquela mulher que sofria anos com hemorragia, anos no sofrimento, quando ela viu Jesus passar, ela pensou assim: se ao menos eu tocar no seu manto, eu serei curada. Irmãos, imaginem a fé dessa mulher. Ao menos se ela tocasse no manto de Jesus, ela seria curada. Então Jesus volta para ela e diz assim: mulher, você está curada, mas foi pela tua fé. Foi pela tua fé que eu te curei.
E aquele homem que encontrou com Jesus e disse assim para ele: Senhor, estou com o meu servo doente na minha casa, mas se o Senhor apenas dizer uma palavra, ele será curado. Então Jesus disse assim: nunca vi tamanha fé. Porque, irmãos, aquele homem acreditava que Jesus podia curar o seu servo sem nem ao menos tocar nele, sem nem ao menos estar presente. Ele confiava, ele acreditava que Jesus podia curá-lo. E Jesus fez, Jesus curou, Jesus realizou. E hoje, irmãos, nós somos convidados, assim como esses homens, essas mulheres da palavra, a ter essa fé que nos move. Eu não sei qual situação que você hoje precisa, qual é o milagre que Deus precisa realizar na sua vida hoje, ou na sua vida, ou na sua família, ou na sua casa. Mas creia, irmãos, creia que o Senhor, Ele está vivo no nosso meio, Ele se faz presente neste lugar, e Ele quer manifestar o teu poder, Ele quer realizar milagres e prodígios sim na nossa vida, sim na nossa casa, sim na nossa família. Basta que eu tenha fé. Porque se eu tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, eu vou ser capaz de transportar montanhas, mover montanhas, diz a palavra de Deus. Então nós precisamos ter, irmãos, essa convicção, essa certeza em nossa alma, em nosso coração, de que Deus existe e de que Ele é capaz de transformar a nossa vida. Que Ele é capaz de transformar a realidade, a situação que nós estamos hoje. Deus pode todas as coisas. Para Ele não existe impossível, não há impossível para Deus. Mas aí você me fala assim: Alessandra, eu estou cansada de pedir e Deus não faz. Irmãos, seja persistente. Não desanime, não desista, persista, porque uma hora Deus vai ouvir a sua oração, Deus vai ouvir o seu clamor. Persista na oração. Muitas vezes, irmãos, nós até falamos que acreditamos em Deus, muitas vezes até falamos que nós confiamos em Deus, mas aí quando vem a dificuldade, aí quando vem a tribulação, o que acontece? A gente se desespera. Que confiança é essa que nós temos? Diante da dificuldade da nossa vida, diante das tribulações nós nos desesperamos. Por quê? Se nós cremos num Deus todo-poderoso, num Deus que é capaz de transformar a realidade, essa situação difícil da nossa vida, por que nos desesperamos? Por que não somos capazes de nos abandonar verdadeiramente em Deus? Tem uma historinha que eu estava lendo que diz assim: tinha uma criança que estava no prédio e esse prédio começou a pegar fogo. E aí o bombeiro lá embaixo começou a gritar: pula, pula. E a criança foi e pulou e foi salva. E aí as pessoas vieram e perguntaram para ela assim: nossa, como que você teve coragem de pular dessa altura? E a criança respondeu: é porque o bombeiro é o meu pai. É assim, irmãos. Quem é o nosso pai? É Deus. Deus é o nosso pai, nós somos filhos de Deus. Diz a palavra que nós não somos mais escravos, mas nós somos filhos. Deus, Jesus Cristo, pagou um preço por nós para dizer: olha, eu te amo, eu te acolho, pula
pula, sem medo, pula. Meu irmão, qual é a situação que você está hoje? Como está a sua vida hoje? Pula. É o Senhor que fala, pula, sem medo. Sem medo de se abandonar, de confiar, de ter a sua confiança plena no Senhor. Pula, meu irmão. Pula nos braços de Deus hoje. Pula nos braços do Pai hoje. Você é filho. Não importa como você chegou aqui hoje, não importa como está a sua vida, ainda há tempo. Pula. Pula para os braços de Deus hoje. Volte para Deus. Não seja assim como muitos também aqui, dos discípulos, lá quando estava na tempestade, ficaram desesperados, com medo. E aí, apavorados, falaram assim: Jesus, socorre no Senhor. E aí, Jesus disse para eles: por que tem medo? Homens de pouca fé. Assim também foi com Pedro. Pedro foi chamado para poder caminhar sobre as águas. E aí, a certo momento, Pedro confiou e foi. Só que lá no meio ele ficou com medo e começou a se afundar, se desesperar. E aí Jesus disse assim: por que duvidaste, Pedro? Por que tão pouca fé? Por que duvidou? Irmãos, assim também somos nós. Muitas vezes eu, Alessandra, eu falo: ai Senhor, eu confio em Ti. Eu creio que o Senhor pode. E eu dou um passo assim como Pedro deu lá para andar sobre as águas. Mas aí chega lá no meio do caminho, eu não vou vendo mais uma luz no fim do túnel, como diz. Parece que Deus não está mais me ouvindo. Parece que Deus se esqueceu de mim. E aí eu começo a me desesperar. Aí eu começo a ficar apavorada. Então o Senhor vem dizendo: por que tão pouca fé? Por que duvida? Por que duvida que eu posso realizar na sua vida? Meu irmão, que nesta noite toda dúvida do seu coração caia por terra. Que toda incredulidade que há em nós caia por terra. Que nesta noite eu e você possamos ter essa fé viva desses homens, dessas mulheres que confiaram plenamente em Deus, que tiveram plenamente a sua confiança. Que nesta noite eu e você possamos nos abandonar verdadeiramente nos braços do Pai. Diz aqui no Salmo 30, lá no versículo 3: Israel, põe a tua esperança no Senhor, agora e para sempre. Então você agora vai dizer o seu nome e vai repetir comigo assim: Alessandra, põe tua esperança no Senhor, agora e para sempre. Alessandra, põe tua esperança no Senhor, agora e para sempre. Alessandra, esperança no Senhor, agora e para sempre. Amém. Irmãos, que você grave isso hoje no seu coração, na sua mente, em todo o teu ser. Põe a tua esperança no Senhor. Não põe a tua esperança nas pessoas. Não põe a tua esperança nas coisas, nos bens materiais, nas coisas do mundo. Por quê? Porque nós vamos nos decepcionar. Nós vamos nos decepcionar com as pessoas. Vamos nos decepcionar com o mundo, com as coisas que o mundo nos oferece. Mas Deus nunca nos decepcionará. Nunca. Grave isso em seu coração hoje.
Leve isso com a sua alma, com todo o seu ser nesta noite. Saia deste grupo de oração com essa palavra. Alessandra, põe a tua esperança no Senhor agora e para sempre. Todos os dias da nossa vida, que possamos depositar a nossa confiança em Deus. Irmãos, é fácil? É fácil. É fácil acreditar, é fácil ter fé naquele que a gente não vê, naquilo que a gente não vê? Não é fácil. Mas nós podemos não ver, mas nós podemos ter uma experiência. Nós podemos experimentar a ação de Deus na nossa vida. Imaginem só, vocês vão viajar, vão fazer uma viagem, vão pegar um avião. O que vocês têm que fazer? Vocês têm que confiar no piloto. Vocês já viram o piloto? Vocês conhecem ele? Não, na maioria das vezes nós nem vimos o piloto. E nós temos que confiar nele. Porque se a gente não confiar, a gente não viaja. Assim com Deus. Nós precisamos ter essa confiança em Deus. Ele é o piloto da nossa vida. É Ele que nos leva, é Ele que nos conduz. E assim como eu e você temos a confiança lá no piloto, que é humano, que não vai deixar nós cair, imagina com Deus. Imaginem com Deus, irmãos. O Todo-Poderoso, o Criador, o nosso Pai, o Soberano. Podemos ter a certeza e fechar os nossos olhos que com Deus nós não vamos cair. Pelo contrário, Deus vai nos levantar. Deus levanta a nossa vida hoje. Levanta a nossa vida de oração hoje, irmãos. Você que há muito tempo não sabe nem como rezar, não sabe nem como se dirigir para Deus, saiba que nesta noite Deus te levanta. Deus te levanta para que você seja um homem e uma mulher de fé. Um homem e uma mulher que persevera, que é temente a Deus. E as pessoas, quando olhar para você, vai falar: nossa, este é um homem de fé. Esta é uma mulher de fé. Este é um homem que confia. Esta é uma mulher que confia. Creia, irmão, que o Senhor pode, e Ele pode. E quando Deus quer fazer, e você entrar só com um pouquinho da sua fé, você vai ver milagres e prodígios que Deus vai fazer na sua vida. Milagres e prodígios que Deus vai realizar na sua casa e na sua família. Não é da boca para fora, irmãos. Eu tenho essa fé no meu coração, essa certeza na minha alma, que Jesus Cristo, Ele está no nosso meio e Ele quer manifestar o teu poder neste lugar. Quer manifestar na sua vida hoje. Por isso eu convido você agora a se levantar um pouquinho.